Bom dia, amados. Muito bom estar aqui com vocês. É saúde e cura para mim estar no meio dos santos. Essa semana, nos diversos lugares que eu estive, desde Ituberá, Taperoá, Igrapiúna e aqui em Salvador, eu fui muito abençoado pelos abraços, pelo toque, pela vida de Deus em cada um de vocês. A gente está bem, eu e meu filho estamos morando no apartamento em Jundiaí. Não voltamos para nossa casa porque está ocupada, mas resolvemos ficar no apartamento e ali nós estamos. Já meu filho está muito ocupado com o acolhimento aos afegãos, está muito ocupado. Ele recebe os afegãos no hotel, fica com eles nos primeiros 15 dias e depois os afegãos vão para as igrejas que os estão hospedando. Está se virando no inglês e também um pouquinho de persa, viu? Viu, Carla? A coisa é assim, tem que aprender persa, né? Está se virando lá, fazendo novas amizades com povos de outros lugares. Essa é a vida da igreja. Amém, amados? Em abril do ano passado estive aqui com minha querida Irani e foi muito bom e está sendo bom. Estou aprendendo. Nessa semana, desde terça-feira, eu estive falando com os irmãos sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E eu usei uma palavra, claro que eu conferi com os irmãos, se a descrição que os irmãos fariam desse tempo seria a mesma descrição que eu faço. E eu procurei uma palavra que expressasse exatamente o que eu sinto, o que eu vejo nesse tempo da nossa vida. E a palavra que me veio muito forte é a palavra perplexidade. Se puder no copo para mim, agradeço. É a palavra perplexidade. Perplexidade é aquela situação em que você se vê numa situação nova, complicada e não sabe o que fazer. Olhando hoje para o mundo e para o nosso país, nosso querido país, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a palavra que me vem é essa mesmo, perplexidade. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, falando em termos naturais, porque a gente sabe o que vai acontecer em termos espirituais. Sim ou não? A gente sabe. A gente sabe. O nosso problema não é tanto com o fim da história, porque o fim da história a gente já sabe. No que diz respeito ao mundo, o Senhor vai renovar tudo isso. Nova terra, novo céu. No que diz respeito a nós individualmente, eu sei e estou bem certo que Ele transformará a nossa vida e fará a nossa vida ser como a dele. E quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é e nós seremos como Ele é. Ele nos tomará pela mão e vai chegar diante do Pai e vai dizer: eis aqui os filhos que tu me deste, e não me envergonho de chamá-los meus irmãos. E o clímax do clímax é quando ele abrir a sua boca nesse momento e entoar louvores ao seu Pai e nosso Pai. Eu não sei qual é o seu sonho em relação à eternidade. Nós estávamos conversando dias atrás sobre o céu e dá para ver assim expectativas. E eu não sei qual é a sua expectativa. Se você gosta desse negócio de ouro, então você está querendo chegar nas ruas de ouro para talvez tirar uma lasquinha. Eu não sei se você está esperando chegar ali naquele ambiente assim sem trabalho e você procurar 2 árvores boas, pendurar uma rede. Não sei vocês, mas a minha expectativa é esse momento de nos encontrar com o Senhor e dizer assim: finalmente nós chegamos.
O problema dessa história é que ela tem capítulos no meio. E nós estamos nos capítulos do meio. E aqui é o nosso problema. Então o problema não é com o futuro, é com o presente. E uma das coisas que mais tem afetado, não somente a vida da igreja, mas a população mundial, é um trabalho muito ruim, porém muito bem feito, que o diabo está fazendo contra a igreja e contra as famílias. O alvo do inimigo é derrotar as famílias, destruindo as famílias e logo após destruir a igreja. Destruindo a igreja, destruindo a família, ele destrói a igreja. Então nessa semana nós estivemos ocupados conversando sobre isso. E comentei com os pastores a necessidade que nós temos como pastores de trabalhar com os homens da igreja. Eu não creio, eu falei isso várias vezes, eu não creio num avivamento da igreja que não passe pelos homens. Os homens são peça-chave. Os homens precisam voltar a ocupar aquele lugar que é só dele. Não é um lugar de mando, mas é um lugar de serviço. Não é um lugar de governo no sentido de mandamentos. É um lugar de governo no sentido de suprimento. Então a nossa oração é que cada um de nós sejamos homens que trazem a presença de Jesus Cristo para as nossas casas. E eu hoje gostaria muito de caminhar com vocês, e eu estava meditando tanto no que Pedro fez, como no que Paulo fez, na primeira carta de Pedro e na carta aos Efésios, para, como eles fizeram, partir de um assunto eterno, de um assunto geral, para chegar num particular que nos interessa hoje. É isso que eu quero tentar fazer com vocês. Claro que o desafio é grande, porque aqui eu me proponho a concorrer com Pedro e com Paulo, a fazer o que eles fizeram. Mas eu vou tentar com vocês. E para onde eu quero chegar no final? Eu quero caminhar com vocês um pouco nas Escrituras, até a gente chegar em Romanos capítulo 12. Romanos tem me falado muito. Paulo tem me instruído muito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e nós vamos ler esse texto de Romanos, e depois, esse texto é o final da palavra, tá? E depois nós vamos ir para o começo da palavra. Então a gente está apontando uma situação para depois a gente ir caminhando naquilo que Deus nos falar. A carta aos Romanos, ela pode ser lida de duas formas. Ela pode ser lida como um tratado de direito, e é um tratado de direito. Por quê? Porque fala de mandamentos ou leis, fala de transgressão desses mandamentos, que é crime, fala de condenação que veio sobre o homem, e está escrito: e a alma que pecar, ela morrerá. E em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então fala de lei, fala de crime, fala de penalidade, e fala de alguém que pagou um preço por nós e sofreu a condenação que era para que nós sofrêssemos, e ficamos livres da condenação por causa de alguém que sofreu por nós. E enquanto eu falo com vocês, eu lembro de uma história de uma pessoa muito conhecida, um tal de Billy Graham. Não sei quantos já ouviram falar dele. Mas o Billy Graham, ele tinha, assim, alguns momentos de humanidade. E um deles foi quando, numa estrada, ele ultrapassou a velocidade. E estava então diante dele
um policial com radar. E para. E lá nos Estados Unidos, na maior parte dos estados, você não paga multa no licenciamento do carro. Você paga a multa na hora. Você vai dentro do juiz na hora. Ou seja, é mais chocante, é mais dramático, porque está tudo fresco ali. Então o policial parou o Billy Graham e conhecia ele e levou ele diante do juiz. Quando o juiz viu o Billy Graham entrar na corte, na sua sala, ele conheceu e ele ficou numa alegria tremenda, porque ali ele ia conhecer alguém que ele respeitava muito. E o Billy Graham, por sua vez, quando viu a alegria do juiz, ele pensou, poxa vida, eu vou ficar livre dessa multa. No entanto, o juiz falou assim, doutor, eu preciso multar o senhor. Eu não posso deixar de multar o senhor. E o senhor está multado em tantos dólares. No entanto, eu vou pagar sua multa. Havia uma penalidade, havia multa, havia transgressão, mas havia quem pagasse. Então a Carta aos Romanos fala disso, é um tratado de direito. Mas também, a Carta aos Romanos é um livro que celebra a reconciliação, que fala da nossa penalidade, do nosso pecado, da nossa transgressão, mas fala de alguém que pagou um preço por nós e nos fez entrar novamente em Deus. E agora nós temos acesso total e absoluto na presença do nosso Pai. Você pode ler então essa carta dessas duas maneiras e nenhuma delas está errada. Essas maneiras se complementam. No final, Deus é um Deus perdoador. Ele é justo. E honestamente, quando eu analiso os atributos de Deus, e quando chega nessa parte da justiça, eu entro numa boa confusão. Porque eu não sei se Deus é justo porque é misericordioso ou é misericordioso porque é justo. Eu não sei. Inclusive a palavra no hebraico para justiça e misericórdia é exatamente a mesma palavra. Aquele entendimento que diz que Deus é justo, mas também é misericórdia, como se fossem duas coisas opostas, isso não aparece na Escritura. Porque Deus não tem dupla face. Ele é íntegro. Ele é íntegro. Então, quando ele mata o seu filho na cruz, você diz, ele foi justo? Ele foi. Ele foi misericordioso? Ele foi. Ele foi tão justo que matou Jesus Cristo. Ele foi tão misericordioso que matou Jesus Cristo. Então, a carta aos Romanos fala disso, da nossa inclusão, do nosso lugar nele, da abertura que ele fez, da nossa eleição. Tudo isso em cima de uma verdade fantástica. Quando ele diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí está a nossa história. Romanos 12. Começa com uma exortação, começa com um pedido, e um pedido muito forte, que diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Bom, guarda esse texto aí, para a gente caminhar um pouco. A carta de Pedro, ela fala da nossa origem, correto? No versículo 2 da carta de Pedro, ele diz que nós fomos eleitos. Fomos eleitos. Você sabe quando foi que Deus nos elegeu? Você sabe quando Ele nos elegeu?
Foi naquele dia que, quebrantado, você se dobrou diante dele e disse: Senhor, eu me rendo a ti. Foi nesse dia? Não. Foi um pouco mais atrás. Foi um pouco antes disso. Mais exatamente, se é que pode chamar de exatamente, foi antes da fundação dos tempos. Quando o Cordeiro foi imolado, lá nós fomos perdoados por ele. Fomos salvos, fomos lavados. Ou seja, nós não fizemos nada que pudesse atrair a atenção de Deus. Não praticamos nada de bom para que pudéssemos conquistar o coração do Senhor. Por outro lado, nem sequer havíamos pecado. Não nos arrependemos, não pedimos perdão ao Senhor. E Ele nos perdoou. Para mostrar para nós que o perdão de Deus é para todos. E não é por causa de merecimento. É porque Ele é bom. Ele é bom. Amém? Então, Ele nos elegeu. E Paulo fala a mesma coisa quando fala da eleição em Cristo. Dentro de Cristo, nós somos eleitos. E quando o Senhor nos vê, Ele nos vê dentro de Cristo. Amém, amados? Ele nos vê dentro de Cristo. Então ele fala, na carta de Pedro, ele fala da nossa eleição, fala também do nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Quem se lembra do que Pedro fala a respeito do que nós temos que fazer? Lá no capítulo 2, no versículo 9, tem a nossa descrição e tem a nossa função. Somos casa eleita, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu querido, se você entrou hoje aqui sem emprego, você sai empregado. Você foi contratado. E não foi hoje. Hoje você descobre que está contratado. Hoje você descobre que você é um obreiro de Deus. Hoje você descobre que o Senhor, como disse Paulo, já preparou boas obras para que você andasse nelas. Amém? Tem nada a ver com merecimento. Tem nada a ver com capacidade. Não tem nada a ver com habilidade. Tem a ver com a misericórdia e a capacitação de Deus. Amém? A palavra diz, amados, Pedro fala no capítulo 2, que nós precisamos nos guardar incontaminados nesta terra. Exatamente por causa do trabalho que nós temos que fazer. Capítulo 2, verso 11, fala isso, para nós nos guardarmos. Nós sermos protegidos. Eu comentei com vocês aqui, numa das minhas vindas, que é muito fácil a gente mudar para um lugar e chegar naquele lugar a gente ganhar o jeito das pessoas de lá. Correto? Maria começar a falar porta, aí volta para cá e é curada e começa a falar porta. Mas é muito comum a gente ganhar os costumes. E você vai perceber que desde Êxodo, que o Senhor fala conosco, toma cuidado com os povos da terra. Toma cuidado com os costumes da terra. Não faça como o povo da terra, apresentando seus filhos para serem queimados diante dos ídolos, diante dos deuses. E Pedro traz essa mensagem para nós, dizendo que nós precisamos cuidar. Por quê, amados? Nós temos um ministério. Nós temos um serviço a fazer. E Paulo fala a mesma coisa. Capítulo 2, ele fala daquilo que nós éramos antes e fala do que nós somos agora. Amém, amados? Eu chamo esse texto de outrora e agora, porque ele fala do que nós éramos. Ele diz que nós andávamos na vaidade dos nossos entendimentos, andando segundo a vontade da nossa carne,
estranho às alianças do Senhor e sem Deus neste mundo. Assim éramos. Então, quando Deus nos tira dessa condição, Ele diz assim: olha, toma cuidado para não voltar para lá. Toma cuidado para não adquirir os costumes dos povos da terra. Ele nos fala isso, tanto Pedro como Paulo. E ele vai caminhando, capítulo 2, do versículo 19 em diante da carta de Pedro, ele estabelece um padrão. Ele diz, amados, que nós não podemos sofrer como malfeitores. Nós não podemos sofrer como quem faz coisa errada. Agora, se nós sofrermos como Cristo sofreu, aí devemos nos alegrar. Você se alegra quando você é perseguido por amor do Senhor? Ou você reclama com Deus? Há uma oração muito específica a respeito disso no livro de Atos. Quando Pedro e João são jogados na prisão e depois saem da prisão para dar um relatório aos irmãos do que estava acontecendo. E junta todos os discípulos e a igreja que estava aí naquela hora, e eles fazem uma oração poderosa e diz: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o Senhor vê como nessa cidade se levantará uma contra o Senhor e contra o teu ungido. E ao invés deles continuar a oração como nós continuaríamos, dizendo: Senhor, livra-nos do sofrimento, eles não fazem essa oração. Ele diz: Senhor, concede agora que o Senhor confirme com sinais enquanto nós anunciamos a palavra. Ele não pediu que Deus matasse os dignatários, o governante, ele não pediu isso. Ele não pediu para Deus aleijar o soldado que ia bater ou que bateu. Ele pediu graça para continuar fazendo o que estava fazendo. Esse é o Pedro, que antes era um tímido, que antes chegou numa situação de fim de vida, de fim de curso, de beco sem saída. Quando ele se assenta em Mateus 26, diz que ele se assenta quando Jesus estava sendo levado para ser julgado, e ele se assenta para ver o fim. Ou seja, ele tinha certeza que tudo ia acabar naquele dia. Ele não conseguia ver além do natural. E nós também, amados, não podemos olhar para o natural. Temos que olhar para o que Deus está fazendo. Só assim nós vamos poder cumprir o nosso ministério nesta terra. A gente sai do comum e entra no normal. O normal é Deus. A gente sai do natural e entra no sobrenatural. A gente sai do temporal e entra no concreto. Entra naquilo que fica, naquilo que é permanente. Amém, amados? Esse é o nosso chamado. E aí ele vai falando no capítulo 2 sobre o sofrimento de Jesus e traz a coisa para a gente. E ele diz que o nosso chamado é o sofrimento. Para isto foste chamados. Para isto o quê? Para o sofrimento. E aí ele coloca o padrão de Jesus Cristo. E ele fala que injuriado não injuriava, ameaçado não ameaçava, mas se entregava ou se entregou ao reto juiz. Interessante que Jesus não apelou nem para advogado, não, advogado de defesa. Ele se entregou ao reto juiz. Ele se colocou embaixo de juízo para que Deus o julgasse. E o texto do capítulo 2 termina falando do pastor e bispo das nossas almas, que estão cuidando da nossa alma. Mas qual é o assunto do capítulo 3 da carta de Pedro? Ele pega toda essa explicação, ele traz toda essa revelação e leva para onde, amados? Leva para o contexto da família. Semelhantemente, vós mulheres, vivei a vida comum no lar com seu marido, e ele dá ali como viver. Interessante que ele fala de sofrimento, fala do nosso ministério, fala daquilo que Deus fez, fala da nossa escolha, e depois leva tudo isso para dentro de casa. Porque é aí que nós precisamos viver no poder de Deus.
É dentro da minha casa que eu preciso viver no poder do Espírito Santo. Amém? E eu fico assim, não sei se eu digo maravilhado, mas como é que ele traz todo esse contexto fantástico, transcendental, que ultrapassa todas as coisas e nos faz viver a vida na casa, enfrentando sofrimento, enfrentando peleja algumas vezes, enfrentando situações desagradáveis, mas ele fala para mim, ele dá uma indicação para mim, que é aí que começa a minha vida espiritual, é dentro da minha casa. Queridos homens, será que você está entendendo a sua posição diante de Deus? De levar a sua família a viver uma vida de igreja dentro da casa? Será que nós estamos compreendendo isso, amados? Com Paulo, foi a mesma coisa. Porque no capítulo 2 ele fala desse outrora e agora. E lá para o versículo 19 até o versículo 22, ele fala qual é o nosso destino. E ele diz que o nosso destino, como estrangeiros e peregrinos aqui na terra, diante dele já não somos mais, mas somos família de Deus, que estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amados, esse é o projeto. Esse é o projeto. Ser casa de Deus. É verdade que tem gente aí que está esperando uma casa no céu para si. Mas eu quero dizer que essa expectativa sua entra em conflito com a expectativa de Deus, porque Deus quer uma casa para Ele. Ele nos está edificando para isso, para sermos morada para Ele. Eu não vou entrar nesse tema não, depois os pastores vão explicar para vocês. Mas Jesus fala, na casa de meu Pai. O que é que vem na sua cabeça? Uma cidade bonita, quadrada, cheia de rua de ouro. Os mais abençoados moram no centro. Os não tão abençoados moram na periferia. E uma fila de casas que a gente está construindo, mandando tijolinhos para cima em cada boa obra que a gente faz. Eu duvido que você não tenha escutado essa história. Mas eu quero lhe falar que a casa do Pai continua sendo a casa do Pai, que somos nós. Isso não mudou. Isso não mudou. E eu gosto muito quando o meu amigo Jacemã, com essa voz forte dele, proclama, somos a casa de Deus. Nós somos. E não é por isso, amados, que a nossa vida tem que ser organizada, porque ninguém gosta de ficar numa casa suja, numa casa desorganizada. Deixa o Espírito Santo organizar a sua vida. Deixa o Espírito Santo colocar as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Tem coisa fora de lugar? Por favor, meus queridos homens, escuta isso que eu estou falando. As irmãs, por favor, me desculpem, mas o meu interesse hoje não é que você me escute, minha irmã querida. Eu lhe amo, gosto de ver você aqui, vejo o amor de Deus em muitos de vocês, mas o nosso negócio hoje é ver os homens se levantando. Eu sonho com isso. E de vez em quando eu tenho pesadelo com isso. Deus quer levantar você, meu amado, como um profeta, como um sacerdote, como um pastor em sua casa. Esse é o seu trabalho. Não foge disso, não. Não fuja disso. Amém? Vamos voltar para Efésios, ou para Pedro, não sei agora qual. Mas Paulo, ele fala disso no capítulo 2, final do capítulo 2. Quando entra no capítulo 3, Paulo faz aquela oração tremenda. E a sua oração
pede a Deus que nós compreendamos o Senhor. Capítulo 4, ele fala dos homens que Deus coloca sobre nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para nos aperfeiçoar para a obra do ministério. E onde é que ele chega? Cada um de nós, bem ajustado, bem consolidado, auxiliando a todos com justiça, efetuamos o nosso próprio aumento para crescimento das nossas vidas em amor. Está no verso 16. No verso 17, ele fala como nós vivíamos e vai trabalhando nisso. Capítulo 4, o restante do capítulo 4, fala de uma vida de substituição. A nossa vida natural, carnal, diabólica, não sei mais que nome dá, é substituída pela vida do Cordeiro. É substituída pela vida do Senhor Jesus Cristo. E ele vai trabalhando isso conosco. Aquele que mentia, faz o quê? Mentira sempre dá prejuízo aos outros. Infelizmente, não traz lucro para quem mente. É prejuízo total. Com a instrução, aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade, uns com os outros, para transmitir graça aos que ouvem. E aí, é lá em casa que a coisa pega. Vocês concordam ou não? A gente se preocupa que as conversas que temos em casa transmita graça aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos. Esse é o ponto. Conversar com a esposa e ao conversar com ela, vai abençoar. Conversar com o marido e ao conversar com seu marido, você vai edificar a sua vida. Ao conversar com os filhos, ao invés de irritá-los, você vai animá-los. É aí, amados, que nós precisamos viver como igreja na casa. Deixa eu confessar uma coisa a vocês que eu tenho falado aos pastores. Eu tenho encontrado uma dificuldade enorme. Você não calcula. Você não calcula. Aliás, pastor, é um negócio sério, né? Só com jejum e oração, né? Eu falo com eles sobre igreja na casa. Sabe o que eles falam? Sabe o que eles pensam? Um pulpitinho, uma salinha, uma caixinha de som, uma gravatinha, tentando fazer a mesma coisa que faz no salão. Igreja na casa não é isso. Igreja na casa é uma vida que manifesta a presença do Senhor. Não é um culto, é um estilo de vida, é uma forma de viver, onde o Senhor se envolve conosco e nós nos envolvemos com Ele. Ele é glorificado. Amém? Então, quando eu falo de igreja na casa assim, por favor, desconecta isso de reunião. E conecta isso com a forma de viver. Amém? Dá para fazer isso? Não. Eu sei que por causa do costume, como Paulo fala em Coríntios 9, que muitos por causa do costume ainda sacrificam a ídolos. E talvez a gente ainda esteja sacrificando aos ídolos religiosos. E nós precisamos abrir mão de tudo isso para viver a essência da igreja na casa. Amém? Homens conduzindo, mulheres sujeitando, não sujeitando ao marido, mas sujeitando a missão do marido. Aquela missão que Deus deu. Daí a palavra submissão. Porque a submissão não é a pessoa. A submissão é aquela função que Deus lhe deu para executar. Os maridos compreendem isso, não? É importante que os maridos compreendam, porque eu conheço maridos que exigem submissão sem ter missão. Não sei se eu me faço compreender.
não sabe para onde vai, não sabe qual é o ministério, não sabe o que está acontecendo na região celestial, e vira para a mulher e fala assim: tem que submeter a mim. Amém. Tem. Mas a quê? Ao capricho? Não, a missão. E dias atrás a Sofia, minha neta, chegou para mim e falou: vô, tá um menino assim, me procurou, quer namorar comigo. Aí eu perguntei para ele: qual é o seu ministério? Ele falou assim: vô, ele não sabe. Você acha que eu vou casar com uma pessoa dessa? Eu falei: essa é Iranizinha miniatura. Então, menininhas, quando chegar ali aquele galinho garnizé, assim ao seu redor, pergunta para ele: o que é que você faz, filho? O que é que você faz da vida? Está servindo a Deus? Já sabe qual é o seu serviço no Senhor? Está cuidando de gente? Quem não faz isso não precisa de ajuda. Concorda ou não? A pessoa não faz nada. Está querendo ajudadora? Que infelicidade para essa mulher. Vai ser uma mulher infeliz. Como eu gosto de dizer, que de manhã não faz nada e à tarde o movimento cai bastante. Por favor, meninas, valorize o passe. Valorize o passe. Valorizem-se. Você não nasceu para ser ajudadora de quem não sabe o que fazer. Eu estou falando disso, mas porque é exatamente para esse ponto que Paulo conduz. Depois de falar de mentira, que não deve haver mais mentira, depois de falar que aquele que furtava não furte mais, aí ele chega para nós e fala que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. E ele faz uma oposição ao Espírito Santo, ele usa o vinho para fazer a oposição ao Espírito Santo. E eu fiquei perguntando: Deus, por que que Paulo coloca o Espírito Santo e o vinho? Não sei se você já fez essa pergunta. Mas a conclusão que eu cheguei é que se a gente tomar muito vinho, a gente perde o controle para o vinho. Se a gente se encher do Espírito Santo, a gente perde o controle para ele. Então a questão aqui é quem controla a nossa vida: ou o vinho ou o Espírito Santo. Os verbos seguintes nos indicam como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre nós com salmos e hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, cuidem da sua esposa como Cristo cuidou da sua. Aí fala para os pais: não irritem os seus filhos. Filhos, sejam obedientes em tudo aos pais. Aos empregados, sejam obedientes, sirvam. E por fim ele fala, capítulo 6, da armadura, proteção, cobertura, para a gente poder viver a vida de Deus. Você percebeu como os dois, tanto Pedro e como Paulo, vai falando verdades tremendas até chegar dentro de casa? Percebeu isso, não? Porque é na casa onde as coisas se perdem. E aí eu quero voltar com você para Romanos 12. O que é que diz Romanos 12? Rogo-vos, pois, pelas compaixões do Senhor, e faça o quê? Apresente os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá bom, vamos tentar aplicar. Se eu estou querendo levar para casa o assunto, como é que seria uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus dentro da casa?
Estou esperando, gente. Por exemplo, alguém da sua família pediu água. E você está lá vendo aquele programa, jogando aquele joguinho, que está assim, que não pode mexer, e alguém lhe pede água. O que é que você faz? O que é que você faz? Aquele versículo que diz assim: você não tem perna, não? É que quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em coisa assim que religiosa. Mas não há maior sacrifício do que servir as pessoas. Servir de coração. Principalmente os da nossa própria casa. Ali é que nós prestamos o culto racional, agradável a Deus. E aí nós vamos conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não tente viver uma vida espiritual fora de casa. Viva dentro de casa. Eu já contei para vocês, e ontem eu falei para os jovens, que um dia eu cheguei na cozinha, peguei o copo, fui lá na geladeira, pus água, tomei e pus o copo na pia. O Santo Espírito de Deus, com toda a sua glória e majestade, me fez uma pergunta extremamente espiritual. Quem vai lavar o copo? Eu falei, claro, é a serva que tu me deste. Eu não fui bobo a esse ponto. Eu peguei o copo, lavei, enxuguei e pus no armário. Isso é culto racional. Aquilo que é produto da sua decisão. Aquilo que é produto que você escolhe, independente da sua vontade. Quem aqui se diverte lavando copo que os outros tomam água? Ah, não. Quem sujou, que limpe. Sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero lhe dizer que nenhum sacrifício é agradável a nós, mas é agradável a Ele. É agradável a Ele. Tudo que você fizer para servir aos irmãos, você estará agradando a Deus. É impossível servir a Deus sem servir as pessoas dentro da sua casa. Não sou um servo de Deus. O Senhor combateu isso. Quando ele falou que os fariseus, ao invés de sustentar os seus pais, pegavam o dinheiro que poderia usar nisso e oferecia a Deus, dizendo, é corbã, eu não posso cuidar dos meus pais. Muitas vezes a gente não é tão explícito, mas a gente não serve as pessoas dentro da nossa casa por algum motivo espiritual. Porque tem que ler a Bíblia, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Amados, o serviço aos irmãos é o centro do nosso culto. O serviço às pessoas da nossa casa é o centro do que Deus quer fazer em nossas vidas. Não é por isso que Jesus veio a essa terra morar numa família, viver numa família. Não é por isso, amados, para nos ensinar como viver em família. Eu não sei o que é que você pensa, como é que vai sua imaginação. Quando Maria pedia para Jesus buscar a vassoura e varrer um determinado lugar, como é que você acha que Jesus fazia? Ele dizia, não, eu sou o Messias. Eu não posso fazer essas coisas. O que você acha? Ele não pecou em nenhum momento. A preguiça não vivia com ele. A preguiça não caminhava com ele. Amém? Meninos, amém? E uma coisa que eu estava lembrando ontem, falei com os jovens, é que um dos evangelhos diz que quando Jesus ressuscitou, ele deixou o lençol dobrado. Lembra, não? Ele deixou o lençol dobrado. Eu fico pensando, meu Deus, um momento tão transcendental, um momento tão fantástico,
O senhor para dobrar lençol? O que você acha que ele quis ensinar para a gente? O que você acha? Ó, meu amado, toda manhã, quando você ressuscitar, arruma sua cama. Arrumar a cama é produto de vida ressuscitada. Lavar prato é produto de vida ressuscitada. Cuidar dos irmãos dentro de casa é produto de vida ressuscitada. Se você ressuscitou com Cristo, faça, pois, a sua velha natureza morrer e viva a natureza do Senhor. Se você já morreu com Cristo, viva agora a vida de Cristo. É que a gente é excessivamente espiritual. É muita espiritualidade. Ah, mas sabe o que acontece? A gente faz e ninguém nota. E daí? E daí? A gente faz para receber recompensa? Ou a gente faz porque isso é agradável ao Senhor? A nossa vida não está aqui para que agrademos pessoas. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso culto racional. E o que é que vai acontecer, amados? Nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Depois de oferecermos o nosso corpo como sacrifício. Eu comentava com os irmãos, hoje de manhã, quando você se levantou da sua cama, e você falou, vai ter uma reunião às 9 horas, às 9h30, não sei que hora, 9 horas. É 9 ou 9h30? Essa é uma conversa que a gente estava tendo. Essa história diz assim, é entre 9 e 9h30. Eu tenho alergia a isso, eu começo a me coçar. De manhã você se levantou. Hoje de manhã, aliás, antes de levantar, você abriu o olho e falou, que dia é hoje? Domingo, tem reunião. Deus, Santo Cordeiro, me livra disso. Se possível, passe de mim esse cálice. Ou você se levanta e glorifica a Deus. Eu vou me encontrar com meus irmãos. Eu vou junto com meus irmãos salmodiar e celebrar o nome do Senhor. Eu não sei que hora você levantou hoje, mas foi nessa hora que começou o seu culto. O culto, ele sempre vai sacrificar alguma coisa em benefício da outra. Sempre, sempre. E o maior culto que nós podemos prestar ao Senhor é quando a nossa vontade morre, para que a vontade dele se estabeleça. Amém? Deixa eu caminhar só um pouquinho mais. Versículo 3 do capítulo 12. Ele fala que a gente não deve pensar da gente mesmo mais do que convém. Isso aqui é muito importante dentro de casa. É muito importante. Ou seja, não pensar acima daquilo que é conveniente. Não conveniente a mim, mas conveniente às pessoas e conveniente a Deus. Como é que seria isso na prática? Se eu não devo pensar de mim mais do que convém, eu preciso dar uma olhada na Escritura para ver como é que é isso. E eu vou lhe ajudar num texto. Filipenses. O versículo que mais a gente usa em Filipenses é o versículo 5 do capítulo 2. Lembra o que aqui diz? Tende, pois, em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, assumindo a forma de homem, foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Mas eu só quero lembrar você que antes do versículo 5, tem um versículo 4, o 3, o 2 e o 1.
Por isso que no 5 ele diz, tem depois, ou seja, por causa dessas coisas. Por causa dessas coisas. E de que Paulo fala? Do versículo 1 até o versículo 4. Ele fala do relacionamento entre os irmãos. E ele fala de sua alegria, Paulo, de sua alegria ser completa com os irmãos servindo uns aos outros. Até que chega num dos versículos, eu não me lembro agora se é o 3 ou 4, que diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Como é que é isso na prática? Vamos, gente, me ajuda aí. Como é que é isso na prática, dentro de casa? Servir. Hora de tomar banho. Eu primeiro. Aquele bispo maior, esse é meu. Lugar na mesa, é aqui que eu sento. Levanta daí porque esse lugar é meu. Não, mas eu cheguei primeiro, o problema é seu, levanta daí. Será que eu estou falando alguma coisa próxima de alguma realidade sua? Quando eu considero o outro superior, o que eu tenho de bom vai para essa pessoa. O que ela fala é melhor do que o que eu falo. O que ela pensa é melhor do que aquilo que eu penso. Você vai dizer assim, Jamei, isso é exagero. Querido, não é não. Não é. Não é. Se você se lembrar da história de Ruth e Noemi, você vai perceber que não é exagero. É verdade que tem gente que canta essa história em celebração de casamento. Não é verdade? Onde quer que tu fores, direi eu. Mas o interessante é que nesse texto, a única coisa que não tem é casamento. Não tem casamento ali, ao contrário. É uma conversa de duas viúvas. E Noemi insiste com Ruth para que ela lhe deixasse. E ela fala, não, insista comigo para que te deixe. Onde você for, eu vou. E muita gente fala assim, não se acha que eu vou fazer tudo que você quer? Ruth falou isso? Não. Onde você descansar, eu vou descansar. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo é o meu povo. Ou seja, eu assumo a tua cultura. O que você faz é melhor do que eu faço. E por fim, o ponto mais alto, o teu Deus é o meu Deus. Isso se chama valorizar a pessoa. Isso fala a respeito de eu considerar o outro superior a mim. Esse é o padrão. A história de Ruth não é para ser cantada em casamento. É para ser vivida na vida da família. Amém? Não se considere superior. É verdade que muitas vezes assim, tem pessoas que a gente não considera superior, né? Mas aí a gente que é meio espiritual, a gente faz um esforço para dizer, faz de conta que é. Deus não está querendo que você faça de conta. Deus está querendo que eu e você cheguemos à conclusão que nós somos os piores pecadores da face da terra. Que nós não somos dignos de receber qualquer coisa do Senhor. Que nós não merecemos e só merecemos o inferno. Se eu me considerar o pior dos pecadores, qualquer pessoa é melhor que eu. Estão me entendendo, amados? Eu não estou perguntando se você crê desse jeito. Estou perguntando se você me entendeu. Porque eu crer desse jeito é outro departamento. É outra história. Não pense de si mesmo mais do que convém. Mas pense segundo a medida da fé que Deus repartiu com você. Numa família, numa congregação, nós precisamos saber quem nós somos. Exatamente para poder servir as pessoas. A gente não busca ministério? E o que significa ministério?
Serviço. Deus revela para mim meu ministério. Porque eu não quero passar essa vida de qualquer jeito. Eu quero servir as pessoas. Eu não vou esticar muito, mas eu só quero dizer a você, se você quiser aprender mais de Romanos, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 e 2, leia até o final do capítulo 15. Porque a partir do 4, a partir do versículo 4 do capítulo 12, até o último versículo do capítulo 15, está mostrando como prestar um culto agradável a Deus. E o assunto nesses capítulos é servir aos outros. É hospedar, é cuidar, é proteger, é honrar. Isso é o nosso culto racional, agradável ao nosso Deus. Amém? Meus amados irmãos, homens, viva isso em casa. Viva isso dentro da sua casa. Não meça esforço para proteger, para guardar, para servir. Com isso, você estará ensinando a seus filhos como é a vida de Deus. E você estará atraindo a presença de Deus para dentro da sua casa. O Senhor vai se sentir bem dentro da sua casa. Irmãs queridas, orem ao Senhor. O que a palavra nos ensina? Se alguma de vós tem maridos que não obedecem, interessante que Pedro não fala que tem maridos que não são crentes. A gente é que aplica assim, né? Mas o texto fala maridos que não obedecem. Ou seja, crente desobediente. O que é que você, meu irmão, vai fazer em casa? Vai pegar a Bíblia e dar nele uma surra de Bíblia. Você ouviu, seu incircunciso, o que nós ouvimos lá na reunião? Não é por aí, não. Interceder, orar, clamar. Se tem alguma coisa a falar, fale com Deus. A palavra fala, se o nosso inimigo nos perseguir, vamos servi-lo. Vamos cuidar, vamos dar pão, vamos dar água, porque fazendo isso, nós vamos amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Não é no sentido de matar, de queimar, de prejudicar, mas no sentido de fazer a pessoa pensar, e pensar, e pensar, e pensar, até mudar.